A paz do Senhor, professores, professoras da classe de adultos, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast EBD em Síntese, e hoje com um momento pedagógico, comigo o nosso querido professor Gildeon. A paz do Senhor, Gildeon. Pai do Senhor, Manu, Pai do Senhor, os professores irão ver esse vídeo. Amém, né? E hoje estamos aqui com a missão de finalizar esta lição de número 3, né, desse trimestre, do terceiro trimestre de 2024, que tem por título O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Estamos encerrando essas lições tão maravilhosas, que foram tão proveitosas, né? Estava aqui conversando com o professor Gideon, que irá deixar saudade. Foi um aprendizado bastante prazeroso. Aprender a palavra de Deus, né, de uma forma geral, é prazerosa. E com essas duas mulheres, na perspectiva em que o comentarista trouxe, a extensão desses ensinamentos, né, com os auxílios e tantas outras, né, tantos outros contextos que ele inseriu dentro dessa lição foram riquíssimos para justamente aí nossa geração mesmo e nosso crescimento espiritual, né? Mas chegamos ao fim dela, né? E por isso que hoje estamos aqui para trazer algumas orientações, dicas para a lição de número 13, que tem por título Esther, a portadora das boas novas. E como objetivos, essa lição tem de explicar o pedido de direito de defesa do povo judeu e a concessão do rei, discutir as boas notícias da rainha Esther para o seu povo e, por fim, conscientizar a respeito do papel da mulher cristã para ser relevante no mundo. Então, vejam que ele vai aproveitar, né, o contexto, não só ali histórico daquele momento, mas a relação, né, ali, a maneira como Esther agiu para concluir aí esse terceiro tópico é riquíssimo, principalmente para a classe, né, das mulheres aí, pode ser bastante explorado. Então, professor Gideon, que orientações, dicas, o senhor traz para gente nessa aula, né, para nós utilizarmos nessa aula? Já finalizando a lição, aproveito também para agradecer pela oportunidade de estar junto com os nossos professores. E por ser a última lição, a gente sempre traz algo na perspectiva de fazer uma revisão, né? A gente sabe que em algumas escolas existe a classe única, né, no final do trimestre. E essa dinâmica ela pode ser feita tanto se você estiver na sua classe com os seus alunos, e ela também pode ser no âmbito da classe única, porque quem estiver ministrando pode aplicar essa dinâmica e também vai ter um ótimo resultado, porque vai trazer interação. Então, uma dinâmica que a gente possa olhar para todo o contexto da lição, e ela tem duas formas de ser aplicada. Eu vou trazer duas propostas. A primeira é com perguntas gerais. Você pode perguntar aos alunos qual personagem ele mais se identificou e o porquê. Você pode perguntar se os alunos lembram o nome de alguma cidade que foi estudada neste trimestre e o que foi que aconteceu nesta cidade que ela foi citada na história. Então, você pode fazer perguntas gerais e pode trazer a revisão daquilo que mais tocou a turma, daquele conteúdo que foi mais interessante. A gente acaba percebendo o momento em que a turma interagiu mais, né? Então, você pode trazer isso nessa dinâmica mais geral. E uma segunda forma de aplicar essa dinâmica é olhando para os questionários das lições. E você pode tirar daquelas que você nominar como principais, tirar uma pergunta de cada lição e fazer isso com a turma.
Se você estiver fazendo com a turma em si, só com a sua turma, você pode escrever essas perguntas em papéis, pode dobrar, colocar em um recipiente e distribuir para a turma. E à medida que você iniciar, você pode ir pedindo para os alunos abrirem o papel e fazendo a leitura, e quem pegou pode responder. Finaliza Finalizando a resposta, você pode pedir também a ajuda da turma para complementar aquela resposta, se alguém tem mais alguma coisa para trazer. Então, aproveite esse momento para chamar a atenção da importância desta lição, como nós sempre temos trazido aqui. Aproveite para tirar dúvidas, se os alunos ainda tiverem, e aproveite para continuar incentivando a leitura destes livros estudados na Bíblia, né? O livro de Ruth, o livro de Esté, quem não leu, reforce a importância de todos alcançarem essa leitura também. Então, espero que sirva para a sua aula e que seja agregadora a estas propostas. Amém, né? É interessante quando o professor Gideon coloca, né, a questão da classe única nessa última lição, principalmente porque você, professor, pode estar aproveitando, sugerindo e até trazendo, né? Às vezes há um convite de pessoas de fora para fazer esse resumo, outras usam os próprios professores, né, da classe ali para fazer esse resumo. Então, você com uma visão geral, né, dependendo, o superintendente ou coordenador pedagógico da EBD pode sugerir para essa pessoa trazer a ênfase de cada lição, né? Por exemplo, na primeira lição falou sobre duas mulheres importantes, que era ali a introdução do livro. Então, ele trazia a ênfase. A primeira lição tinha como ênfase o quê? Apresentar Esther, né, e apresentar Ruth. Então, e aí, ir fazendo esse contexto de forma resumida mesmo, né? Porque às vezes acaba que o resumo, ele se torna um pouco cansativo quando se repete tudo que foi visto, né? E aí a ideia é pensar no resumo mesmo. A ideia de resumo é a ideia de ênfase. O que que eu aprendi e o que que eu levo, né? O que que eu tenho que praticar ali na minha vida. E aí entra. Então, se o livro introduz falando de duas mulheres, que mulheres são essas? E o que que elas me ensinam? Então, o que que Ruth me ensina e o que que Esther me ensina? Isso é trazer essa ênfase, é retomar com o aluno no sentido de não só relembrar a história, mas de que modo essas mulheres nos ensinam a ser mulheres cristãs, a ser homens, né, cristãos também. Então, é dentro desse contexto que tem que ser pensado, na verdade, né, que é necessário, não tem que ser, tá? Tem que ser, para ser bem positivo, né? Mas é bom repensar, né, essa questão desse resumo dessa lição. Realmente trazendo a ênfase do ensino que ela tentou, né, o que o comentarista tentou trazer para nós. E algo que conduz bem a isso é o livro, né, e também a verdade prática, aquilo que ele traz como verdade prática, mas sempre ele traz também ali como se fosse aquela síntesezinha do que ele estava querendo trazer, ensinar, propor em cada lição. E nessa lição, né, a minha proposta é que você trabalhe aí a ideia mesmo do título, Esté a portadora das boas novas. Primeiro, o que é ser um portador? Né? É alguém que traz ali aquela mensagem. Então, você trabalhar esse conceito bem do título. E o que seria essas boas novas? O que que são boas novas? Né? É justamente alguém que traz uma boa notícia, uma notícia de alegria, de festa, e é exatamente a ideia que vai terminar essa lição, né, quando vai falar aí da festa, né, dos que os judeus ainda comemoram. Então, há todo esse contexto. E aí o interessante, na verdade, é que ele finaliza trazendo para os nossos dias, né? Como que tudo isso que ele introduz aqui no primeiro e no segundo tópico pode ser aproveitado, pode trazer de lição para nós dentro do contexto em que estamos. Então, pensando nessa ideia,
do título, a ideia é que você divida, né, a turma aí em até 3 grupos, vai depender muito do tamanho da sua classe. Se você tem 10, divide em dois, para ficar 5. Você tem 15, divide em 3, né? Se tem aí um pouquinho mais, 20, 30, 30 faz 3 de 10, então vai fazendo aí uma divisão, de modo que elas possam conversar entre si, né? E a duração mais ou menos dessa dinâmica seria de 10 minutos, porque elas teriam 5 minutos para se reunirem e pensar. Cada uma você vai entregar, né, desses 3 grupos, cada um vai ficar com a missão de trazer uma boa nova, né? E mais cada uma numa estratégia diferente. Então, se eu sei que a boa nova é anunciar algo alegre, algo bom, então, dentro desse contexto de toda a lição que eu aprendi, né, pensando aqui no título geral, né? Que o Deus que governa o mundo e cuida da família. De que maneira eu vi o cuidado de Deus na família nessa lição? De que maneira eu vi o governo, a soberania de Deus nessa lição? Então, de modo a trazer uma mensagem de boa nova para alguém que você possa anunciar. E aí, um grupo vai ficar com, estilo aquelas literaturas personalizadas, ou como você queira chamar, cartão personalizado. Aí você vai pensar. O outro vai ficar com uma cartolina, né? Então, um vai ficar com um papelzinho menor, que seria tipo um bilhete ou um cartão, né? O outro com esse cartaz, que aí seria a cartolina, e o outro, ele vai dramatizar. A gente sabe que na classe de adultos é bem difícil, né? Eles querem aí se movimentar, tudo, mas a classe das irmãs eu acho mais flexível para você usar essa outra estratégia. Caso a sua classe de adultos, né, seja dos homens, né, ou das mulheres, seja mais tradicional, né? Você, como professor, conhece aí o perfil da sua turma. Aí você pode trazer, então, a perspectiva do bilhete ou cartão, da cartolina e de alguém que venha falar mesmo. Então, só um representante para vir anunciar essa mensagem, como se fosse algo, um culto evangelístico, mas não no sentido de culto. Essa pessoa vir trazer ao grande grupo ali da classe essa mensagem, né? Como uma, não diria pregação, mas uma saudação, tá? Caso aquele grupo não queira dramatizar essa mensagem. Mas ambos precisam trazer e propor uma mensagem autêntica que aquele grupo pensa que aprendeu de forma geral nessa lição e que ele precisa anunciar ao mundo, tá? Então, a ideia geral da dinâmica seria essa. E aí, cada um traria numa perspectiva diferente. Então, a ideia de trazer em perspectivas diferentes é que nós podemos tentar falar a mesma coisa, mas cada um vai ter uma forma de falar, né? E quando a gente usa estratégias diferentes, a gente mobiliza, né, ali aqueles estudantes, aqueles alunos a pensarem fora da caixa de forma diferente e ninguém faz a mesma coisa, né? A gente vê que a gente pode anunciar a palavra de Deus de diversas maneiras. Você pode, se for o caso, até propor, né, um post do Instagram. Use isso nas redes sociais da igreja, essas mensagens que eles vão apresentar. Aproveite, né? Digam a eles, evangelizem com o que vocês produziram hoje. E essa é a ideia, né, das boas novas. E é isso que Esther traz para nós nessa lição, né, que a gente vai aprender ricamente com os professores que irão comentar, né? Vocês, professores, que irão comentar toda essa lição. Então, essa seria a minha proposta, e aí você pode estar aplicando ela mais no finalzinho da aula, porque você já apresentou ali toda a lição, né? Tem muitos professores que gostam de trazer a perspectiva geral, né, da lição. Então, você já expôs tudo e agora no final eles vão pensar e refletir sobre essa mensagem de boa nova ao mundo, tá? Professor Gideon, mais alguma orientação, sugestão ou suas considerações? Fique à vontade. Termino agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar contribuindo com a nossa escola dominical, um lugar rico, e venha, está chegando o novo trimestre, vamos continuar nesse auxílio, né, ajudando os nossos alunos e também crescendo na graça e no conhecimento. Amém.
E agradecemos também a direção do DENEC pela oportunidade de estarmos aqui. Agradecemos a você, professor, que esteve conosco nesse trimestre, mais uma vez, deixe seus comentários, compartilhe, curta esse vídeo, né? E diga como tem sido essas dinâmicas na sua aula, nos apresente. Também apresente sugestões e que Deus continue abençoando sua vida, o seu ministério. E agradeço também ao professor Gideon pela oportunidade de poder partilhar com ele e aprender com ele também, que continuemos aí, se assim o Senhor nos permitir. Desejo a todos uma excelente aula e fiquem todos com a paz do Senhor.